Socorro Sampaio. Olá, Socorro, aqui, 1h59, de quarta-feira, dia 27 de março. E aí, boa noite. Olá, boa tarde, Brasil. Acabou de dar 6 horas da tarde aqui. Né? Lembrando que domingo a gente começa o horário de verão, aí o relógio vai ser adiantado, eu vou entrar 1 hora mais tarde. Vou conversar com vocês aí por volta das 7 da noite, a barriga já vai estar pedindo jantar, mas tudo bem. E já está escuro, escuro das 6 horas, viu? Já está, de fato, chegando a noite, a noitinha em Viena. Olha, a Socorro traz pra gente manchete. Vamos então, a manchete da Socorro, o destaque, põe na tela. Socorro Sampaio, vaiaria na Argentina. A Argentina condena 10 agentes da ditadura à prisão perpétua. É prisão para sempre, Socorro. Pois é, Ananias, gente, desculpa que é muito vento hoje. Essas 10 pessoas, elas foram condenadas à prisão perpétua por crimes contra a humanidade cometidos durante a última ditadura da Argentina, que foi de 1976 a 1983. Os réus foram considerados culpados de vários crimes: sequestro, homicídio, tortura, estupro, desaparecimento forçado de perseguidos políticos, roubo de crianças e abortos forçados. Além desses 10 condenados à prisão perpétua, um outro réu foi condenado a 25 anos de reclusão. E dos 10 condenados à prisão perpétua, 9 cumprem prisão domiciliar. Então, o tribunal ordenou que exames médicos urgentes sejam realizados nessas 10 pessoas que foram condenadas à prisão perpétua para avaliar se eles podem cumprir a pena atrás das grades, cumprir a pena em um presídio. A Justiça Argentina investigou mais de 400 casos que ocorreram em 3 centros de detenção clandestinos em Buenos Aires. Esses locais, eles funcionavam sob a supervisão do ex-diretor da polícia da província de Buenos Aires, Miguel Echecolás. Ele também foi acusado, ele também era réu nesse processo, mas ele morreu na prisão em 2022. O julgamento começou em 2020, durante a pandemia. O ex-diretor da Polícia de Buenos Aires, morreu em 2022, era acusado, tinha 93 anos e ele já cumpria 9 penas de prisão perpétua. Além dele, mais 5 réus morreram durante o julgamento. Esse processo foi movido pelas mães da Praça de Maio, as famosas mães da Praça de Maio, e mais 7 netos que foram encontrados. Esse grupo de mães ajuda, busca os netos, bebês que nasceram de mães que estavam em cativeiro durante a ditadura militar da Argentina. A estimativa é que 400 bebês nasceram nessas condições e 133 já foram encontrados. A gente tem agora aí o depoimento de uma mãe e de uma vítima, de um sobrevivente que foi torturado durante a ditadura militar. Estou muito feliz. Estamos passando por um momento difícil no país no que diz respeito à verdade e à memória. Então, esse é um grande impulso para continuar demonstrando que o que aconteceu aqui foi um genocídio, que havia 30 mil pessoas desaparecidas e que ainda falta encontrar mais 300 irmãos. Agora sim, há um veredito para aqueles que mataram, para aqueles que nos torturaram e nos violaram na prisão. Fiz um altar em casa para as vítimas e acho que agora posso apagar as velas, que eles possam descansar em paz. Chegou o julgamento e a punição. Posso apagar as velas, que estejam tranquilos. Ananias, com essa sentença, agora no total são 1.184 pessoas que já foram condenadas na Argentina por crimes durante a ditadura. E ainda há 62 julgamentos em liberdade. E essa sentença saiu há poucos dias, 2 dias após o aniversário do golpe militar que instaurou
a ditadura na Argentina, a última ditadura militar de 66, o golpe militar do dia 24 de março de 1976. A gente tem imagens aí de milhares de pessoas que foram às ruas no dia, foram às ruas para lembrar as vítimas da ditadura na Argentina, mas também, Ananias, em repúdio ao governo Milei, que é um governo que nega, é um governo negacionista em relação ao número de mortos e de desaparecidos da ditadura. A informação é que há 30 mil, mas para o governo Milei isso é bem menos, 4 mil, no máximo 8 mil mortos e desaparecidos. E no dia desse aniversário do golpe, o governo da Argentina lançou um vídeo, divulgou um vídeo em que questiona esse número e tem a entrevista do que seria um ex-guerrilheiro que diz que no máximo 4 mil pessoas morreram, e ele diz que esses números de mortos e desaparecidos foi inflacionado para que as mães, o grupo, as mães da Praça de Maio, pudessem receber mais dinheiro do governo. Ananias. Tá aí, olha, reforçando os crimes que levaram à condenação são sequestro, desaparecimento, homicídio, tortura, estupro, sequestro de crianças e aborto forçado. Por isso, foram condenados à prisão perpétua. Por isso, nós temos ódio, nojo à ditadura. Por isso que agora a gente vê famílias aliviadas. Eu quero que você analise esse contexto, Ari, diante de um governo que negacionista, com relação aos efeitos dessa ditadura, chega ao ponto uma condenação na Argentina. Qual o impacto na política do país diante dessa dualidade entre a condenação e a postura do próprio governo? Ananias, ao contrário do Brasil, onde houve uma ampla anistia a torturadores, a criminosos, aqui houve aquela Lei Geral da Anistia, né? Foi uma redemocratização gradativa, considerada pacífica, mas a que custo, né? Ao custo da impunidade. A Argentina não. A Argentina é uma referência mundial em punição a ex-torturadores. A Socorro trouxe aí o número atualizado, né, de quase 1.200 condenados. E a luta continua, porque muitos dos sobreviventes estão aí com mais de 70, 80 anos de idade, mas ainda não desistiram. Então, o que o Milei está pegando? Ele está pegando uma herança positiva de país que não se recusa a olhar o próprio passado e não tem medo de pôr o dedo em suas feridas, em suas chagas ainda abertas, e pune torturadores. E ele está pegando essa herança e tentando desfazê-la, e tentando, agora, tanto tempo depois, passar um pano nessa história que nunca pode ser esquecida, porque assim como a ditadura brasileira, a ditadura argentina foi sanguinária e violenta. Apoliana? Ananias, acho que o ponto principal é um exemplo também aqui para a América do Sul. Diversos países da América do Sul enfrentaram ditaduras e conseguiram algumas se recuperar. O nosso país é um deles que conseguiu se livrar dos ditadores, mas a gente ainda convive com muita gente que chama a ditadura de revolução. Há políticos que se sentem à vontade para ir ao Congresso Nacional fazer elogios e homenagear ditadores. A nossa história recente está aí para provar isso ao Brasil. Então, eu acho que é um exemplo de como os ditadores devem ser tratados, de como pessoas que defendem ditaduras precisam enfrentar, né? A gente tem que enfrentar essas pessoas e condená-las na medida dos crimes que elas cometeram, independentemente do tempo que se tenha passado. Muito bem, olha, vamos avançar, tem mais destaque, tem mais manchete, tem o Harry Potter na Semana Santa. É isso, põe a manchete da Socorro, Ari. Na tela, a manchete da Socorro 2, Ari. Inovador, Igreja da Noruega usa o tema Harry Potter na Semana Santa para atrair jovens. Gostei, Socorro. Pois é, Anania, já pensou bruxaria, poções mágicas, combinam